Bom dia, alunos, tá? Então, vou gravar o vídeo para vocês, tá? Relacionado à PNP da semana 5. O assunto é sobre o adjunto adverbial, né? Então, só lembrando o que é o advérbio, né? O advérbio, então, ele pertence a uma classe de palavras morfológicas, tá? Então, que tem a função de modificar um verbo. Lembrando que eu passei para vocês na aula anterior, né? Quais são as circunstâncias que o advérbio ele faz, né? Dentro de uma frase ou de uma oração, ok? E aí, né? Dentro de uma classe, né? De uma análise sintática, o adjunto adverbial, ele expressa basicamente as mesmas circunstâncias que o advérbio, tá? Então, o que significa, primeiramente, esse prefixo ad? Ad significa junto. Junto, adverbial significa verbo. Então, é algo que está junto ao verbo, tá? Então, o adjunto adverbial, ele expressa a mesma circunstância da classe morfológica do advérbio. Aí tem uma frase, né? Os voluntários vieram aqui ontem à noite e fizeram perguntas. Então, olha só relembrando, então, nós temos aí os, né? Que dentro de uma classe morfológica é o artigo, voluntários é um substantivo, vieram é um verbo, aqui representa um advérbio de lugar. Ontem representa um advérbio de tempo. À noite também, uma locução adverbial de tempo. E fizeram perguntas. O E é uma conjunção aditiva, fizeram é um verbo e perguntas é um substantivo, tá? Então, se fosse para vocês identificarem sintaticamente o adjunto adverbial nessa frase, então, quais seriam os adjuntos adverbiais? Aqui, ontem à noite, que é expresso por essa oração, ok? Então, o adjunto adverbial, além dele modificar o sentido do verbo, ele também pode modificar o sentido de um adjetivo ou do próprio advérbio. Aí tem a seguinte frase: eles se respeitam muito. Então, olha só, se fosse para nós fazermos uma análise sintática dessa primeira frase, eles se respeitam muito, aí nós vamos separar quem é o sujeito? Eles. Qual é o predicado? Né? Respeitam muito. Então, dentro desse predicado aí, nós temos o núcleo. O núcleo desse predicado é o verbo, né? Sempre o núcleo do predicado verbal é o verbo. E por que é um predicado verbal? Porque respeitam é um verbo que indica a ação do sujeito, eles. Então, o muito, ali dentro desse predicado verbal, respeitam muito, o muito, esse é um advérbio, né? Dentro de uma classe morfológica, ele é um advérbio de intensidade, né? Expressa uma circunstância de intensidade. E dentro de uma análise sintática, ele é um adjunto adverbial de modo, que está modificando o sentido do verbo respeitam. A próxima frase: seu projeto é muito interessante. Então, se nós formos analisar ali, o ele é um verbo de ligação. E qual é a função do verbo de ligação? Ele indica o estado do sujeito, né? Qual é o sujeito ali? O núcleo do sujeito, nós temos o projeto, né? Então, seu projeto é muito interessante, nós temos ali um predicado, né, nominal, tá? E aí, qual é o núcleo, então, desse predicado aí? Interessante. Interessante é um adjetivo.
E muito, esse advérbio muito, de intensidade, ele está modificando, então, o adjetivo interessante. Então, dentro de uma classe morfológica, muito é um advérbio de intensidade e interessante é um adjetivo. Então, muito, dentro de uma análise sintática, é um adjunto adverbial que expressa uma circunstância de intensidade e que está modificando, né, a palavra interessante. O time jogou muito mal. Então, lembrando que dentro de uma classe morfológica, mal, bem, né, são advérbios de modo, né? E aí, esse advérbio de modo, ele foi modificado pelo advérbio de intensidade muito. Então, por isso que ele pode modificar também, né, o advérbio, ok? Então, muito mal ali, nós temos então ali um adjunto adverbial de modo, ok? E aí, outra frase. Amanhã voltarei de bicicleta àquela velha praça. Aí nós temos ali, dentro de uma classe morfológica, nós temos, né, amanhã, que é um advérbio de tempo, né? Nós temos ali voltarei é o verbo. De bicicleta é a forma como que a pessoa irá voltar, o instrumento. Aquela velha praça, né? Então, está indicando o quê? Um lugar. Então, dentro de uma classe morfológica, só voltando, amanhã é um advérbio de tempo, de bicicleta é um advérbio, né, de instrumento, e aquela velha praça nós temos aí uma locução, uma oração adverbial, né, que expressa uma circunstância de lugar. Então, se eu for classificar sintaticamente, aí nós temos o adjunto adverbial. Amanhã, que indica, então, tempo, de bicicleta, que circunstância de instrumento, e aquela velha praça, né, o adjunto, essa oração aí, um adjunto adverbial de lugar. Né? Lembrando, né, então, que toda palavra ou expressão que pertence à classe gramatical dos advérbios tem na oração a função sintática de adjunto adverbial, tá? Outro exemplo. As sugestões foram recolhidas rapidamente. Ah, mas professora, o que é oração? Muitas vezes numa frase ela pode ter mais de uma oração. Como que eu identifico isso, gente? Através da quantidade de verbos. Então, se nessa frase aí as sugestões foram recolhidas rapidamente, eu tenho o verbo aí, né, que é foram. Então, eu tenho uma oração, né? E rapidamente, lembra que o advérbio, ele tem, né, quando ele aparece esse sufixo mente, ele expressa uma circunstância de modo, né? Então, dentro de uma análise sintática, o advérbio rapidamente transforma ali num adjunto adverbial de modo que ele está modificando qual palavra? Hein? Então, as sugestões foram recolhidas rapidamente. Ele está modificando o adjetivo recolhidas, ok? A forma como foi recolhida. Então, dentro de uma análise morfológica, rapidamente é um advérbio, e dentro de uma análise sintática, rapidamente é um adjunto adverbial de modo que está modificando, né, o adjetivo recolhidas. Então, adjunto adverbial, né, é o termo, então, que se junta ao verbo. Isso pode expressar uma circunstância, né, verbal. Além de modificar o adjetivo e o próprio advérbio.
Aí na frase nós temos: navegue grátis na internet por um mês sem compromisso. Então, se nós formos analisar morfologicamente, grátis, está vendo? Está modificando o verbo navegue. Na internet é o lugar. Onde que está sendo navegado? Na internet. Então, na internet, nós temos aí morfologicamente uma locução adverbial. Por que locução adverbial mesmo? Porque nós temos o na, que é a contração de uma preposição em mais o artigo a, ok? Então, nós temos por um mês. Por um mês indica tempo. Então, nós temos aí um advérbio de tempo, que é por um mês, e sem compromisso, que indica uma circunstância de modo, ok? Dentro de uma análise sintática, então, nós temos o adjunto adverbial que aparece grátis, mesma coisa, né, gente? Que ele modifica o verbo navegue, indica uma circunstância de modo. Na internet, nós temos, então, a adjunto adverbial de lugar, por o mesmo adjunto adverbial de tempo, e sem compromisso, uma adjunto adverbial de modo. Na letra B, ela ensinou a matéria rapidamente, né? Então, olha só, nós temos ali uma oração. Por que nós temos ali uma oração? Então, nós vamos analisar que nós temos apenas um verbo. Se eu tenho um verbo que é ensinou, então eu tenho uma oração. Então, ela ensinou a matéria rapidamente. Rapidamente está modificando qual palavra? O verbo ensinou. Então, rapidamente ali é um advérbio de modo. E dentro de uma análise sintática, rapidamente é um adjunto adverbial que está modificando o verbo ensinou. Então, dentro de uma análise morfológica, rapidamente é um advérbio de modo, e dentro de uma análise sintática expressa uma circunstância de adjunto adverbial de modo, né? Outra frase, né, em que o adjunto adverbial modifica o sentido do adjetivo agora. Seu projeto é muito interessante, né? Eu até já tinha falado anteriormente. Então, nós temos o adjetivo interessante e muito, né, o adjunto adverbial de intensidade. Ele modifica, então, o sentido do verbo, do adjetivo interessante. Ok? Agora, vamos pensar um pouquinho. Qual a expressão indica uma circunstância de lugar? Então, observe esse anúncio aí. Amor em forma de presente? Tá fácil, tá no Boulevard Shopping. Então, qual é a expressão que indica uma circunstância adverbial de lugar? Tá no Boulevard Shopping, ok? E agora, né, eu coloquei ali uma anedota. O que é uma anedota? Anedota é como se fosse é um texto bem curtinho que ele tem um tom humorístico, né? Faz lembrar, então, das piadas. Juquinha pegou um ônibus e, ao entrar no veículo, pergunta para o cobrador: moço, quanto custa o ônibus? O cobrador responde educadamente: são 2,30, garoto. Então, o Joãozinho fala alto: ei, pessoal, todo mundo vai descendo do meu porque eu vou comprar, né? Então, qual é o tom humorístico ali? Que ele pergunta o valor da passagem, né? É falado para ele o valor da passagem, que ele entende como se fosse o valor do ônibus e pede todos, então, para descerem. Então, nós vamos analisar ali a primeira frase ali, né? Juquinha pegou um ônibus e, ao entrar no veículo, pergunta para o cobrador. Nós vamos analisar ali. Juquinha pegou um ônibus, né? Então, nós temos uma expressão ali, um ônibus, né? Que indica o quê? Um instrumento, né? E ao entrar no veículo, no veículo indica o quê? Que está dentro, o lugar. E pergunta para o cobrador. Então, nós vamos analisar ali. Se nós temos o advérbio
no veículo, que indica um advérbio de lugar, nós temos, então, um adjunto adverbial no veículo, que indica também um lugar, ok? Nós temos também, na outra parte da anedota, o cobrador responde educadamente. Aparece ali o advérbio educadamente. Então, o advérbio educadamente, ele está modificando o sentido do verbo responde. Então, dentro de uma classe morfológica, educadamente é um advérbio de modo. E dentro de uma análise sintática, educadamente é um adjunto adverbial de modo que está modificando o sentido do verbo responde, tá? E aí eu coloquei, então, uma tabelinha, né? Vocês já têm essa tabela em a PNP anterior sobre as circunstâncias expressas pelo advérbio, né? Em que, quando nós classificamos sintaticamente como adjunto adverbial, ele também vai expressar as mesmas circunstâncias, ok? Aí eu coloquei mais um textinho ali, né? Então, observe a figura e o que está escrito embaixo. Faça seu amor chorar no dia dos namorados. Chorar por quê, né? Ao invés de dar um anel, deu uma cebola. Então, os memes são gêneros textuais recém-criados que visam ao humor e à crítica. Nesse caso, né, visa o humor. Nesse texto, a ideia de tempo é sugerida pela seguinte expressão. Então, qual seria a expressão ali que indica uma circunstância de tempo? Dia dos namorados, né? Então, dia dos namorados é um adjunto adverbial de tempo. Coloquei também uma tirinha em que vocês tinham que observar. O dia está melhorando. Já que hoje foi a pior manhã da minha vida, pois é, geralmente eu não acordo tão cedo. Então, eu quero que vocês observem ali no último quadrinho dessa tirinha. Já que hoje foi a pior manhã da minha vida. Manhã ela está mais destacada ali em negrito. Tá? Então, nós temos ali manhã, que representa um advérbio de tempo, né? Dentro de uma classe morfológica. E se eu for analisar sintaticamente, é um adjunto adverbial de tempo, ok? E agora, né? Outra tirinha. Colocaram uma cesta com gatinhos na minha porta. Eles sabem que eu não resisto. Adoro cestas. Então, essa tirinha tem um tom humorístico, né? Porque ao invés dela pegar os gatinhos, ela junta, coleciona cestas, né? E deixa o gatinho de lado. Então, quero que vocês observem ali no primeiro quadrinho, a fala. Eles sabem que eu não resisto. Nós temos ali um advérbio, né, de negação. Não. Se eu for analisar sintaticamente, o não, ele representa um adjunto adverbial de negação. Ok? E esta, então, seria a aula de hoje. Qualquer dúvida é só vocês mandarem um zap, tá? Quando vocês forem fazer a atividade. Beijos e até mais.